Dia 8 de setembro de 2021. Que alegria, gente, estarmos aqui com mais esse novo trabalho que vamos começar a partir de hoje. Então o trabalho não para, como nós falamos no trabalho passado, no vídeo passado, onde nós encerramos o livro no dia 7 de setembro, a realização da unidade, dia da independência do Brasil, dia da independência de nós brasileiros. Independência, como nós falamos no vídeo passado, né? De todas as questões internas, de crenças limitantes, de paradigmas, de autossabotagens, tabus e preconceitos, zonas de conforto de todos, para que nos desprendamos em consciência, para avançarmos ainda mais dentro destes estudos espirituais. Bom, então é com extrema alegria, gente, para que nós começamos esses nossos estudos aqui, The Contemplative Life, a vida contemplativa de Joel Goldsmith. É um livro cujo o título, né, para nós iniciarmos aqui, como iniciamos a nossa vida contemplativa. Como contemplar a vida? Será que contemplar a vida é ficar observando o canto dos passarinhos, ficar ali parado, ficar ali namorando ali os passarinhos, ou intuir a presença dos passarinhos como cântico de Deus e agirmos com essa autopercepção e agirmos neste sono profundo dos nossos irmãos que estão dormindo, para compartilhar estas mensagens, compartilhar estas palavras, ajudar aqueles que queiram estudar, aqueles que queiram realmente acordar e aqueles que queiram buscar e que não estão conseguindo por forças externas buscar estas verdades. E a gente vai repetindo estas verdades, repetindo, trabalhando e ao mesmo tempo ajudando a todos vocês que estão interessados, a vocês que compartilham este vídeo com outras pessoas, compartilham este vídeo em grupos. Por quê, gente? Porque estes vídeos aqui não são apenas vídeos, são terapias. São terapias para que você entre dentro deste oceano, deste espírito que está sendo manifestado aqui, dentro destes próprios vídeos. Então, a vida contemplativa, este canal, o nome deste canal, né, quando a gente iniciou este canal com Vivendo na Luz, era o antigo nome. E quando eu intuí a troca de nome, foi quando eu comecei a estudar Joel Goldsmith. Comecei a estudar o Joel, e eu fui estudando e me veio, né, nomes do canal com algum nome de algum livro do Joel, intuí algum nome de algum livro, né? E eu precisava trocar o nome deste canal. E aí eu fiz algumas consultas, né? Consultei a nossa irmã aí que compartilha vídeos também, a Samira. Compartilhei algumas outras pessoas e veio, né, a sugestão da vida contemplativa, que é esta vida que nós devemos seguir, que é a verdadeira vida, contemplar. E contemplação é ação, contemplação é emoção, é energia, é aquilo que a gente põe em foco para, quando a gente conhece a verdade, a gente vai para a prática. E aí para a prática a gente vai aumentando o nosso entendimento, vamos compartilhando, vamos nos doando, vamos partilhando o pão que a gente está provando. Então o capítulo 1 deste estudo maravilhoso, desse estudo cujo o nome desse estudo é o nome desse canal Vida Contemplativa, a consciência plena. Capítulo 1, consciência plena. Vamos lá. Muitas pessoas que estão buscando a verdade ou se esforçando para encontrar um caminho que as conduza para fora das desarmonias e discórdias da vida têm a impressão de que algum modo rápido ou curto de superar todos os seus problemas, que existe algum tipo de mensagem que elas podem ler nos livros ou ouvir dos lábios de um professor que as tirará rapidamente dos problemas de um modo material de viver para as harmonias da vida espiritual. Este é o erro cometido em todos os países ocidentais. Fazendo uma reparação aqui, gente. Então vamos lá, né? Este livro, tá, que nós estamos lendo aqui, foi traduzido por Giancarlo Salvagani
em 2019, tá? Traduzido por nosso querido irmão Jean Carlos. Muito obrigado, Jean Carlos, por esse precioso material aqui, o título do material é o nome deste canal, tá? Então nós vamos ler, nós vamos intuir, nós vamos entender por que este livro é a Bíblia de Joel Goldsmith. Joel, em sua vida, ele pegava este livro para fazer consultas, a vida contemplativa. Ele mesmo falou em várias palestras que este livro era a sua Bíblia, a sua consulta, o seu oráculo de Delfos era este livro aqui. Então nós vamos entender aqui por que este livro era o livro de consulta de Joel. Não era o Caminho Infinito, não era a união consciente com Deus, era este aqui, Vida Contemplativa. Então vamos entender por que este livro era a Bíblia de Joel. Continuando aqui então, este é o erro cometido em todos os países ocidentais. Então o erro é tentar buscar um poder para combater outro poder. Então, como ali nós lemos neste primeiro parágrafo aqui, né, buscando ou se esforçando para encontrar um caminho que conduza para fora das desarmonias e discórdias da vida. Tem, então, a impressão de que há algum modo rápido ou curto de superar todos os seus problemas. Então isso aqui, o modo curto e rápido, gente, é magia. Então as pessoas, elas buscam magias. Existe algum tipo de mensagem que elas podem ler nos livros ou ouvir dos lábios de um professor que as tirará rapidamente dos problemas de um modo material de viver para as harmonias da vida espiritual? Este é o erro cometido em todos os países ocidentais. Por quê? Porque as pessoas querem o pirlim-pim-pim, querem a magia, querem ficar em suas zonas de conforto e não querem experienciar, se aprofundar dentro dos conceitos espirituais. Sigamos então. Não é assim no Oriente. Então no Oriente a conduta já muda um pouquinho. No Oriente o modo de vida deles é diferente, onde a relativa falta de importância de tempo é melhor compreendida e onde se percebe que uma evolução da consciência pode ocorrer apenas por um período de anos. Mas no Ocidente, onde em um curto ciclo de vida passamos da luz de velas para a iluminação elétrica moderna e da era de cavalos e charretes para automóveis e aviões, onde houve um aumento na velocidade de deslocamento de milhares de quilômetros, parece que temos tempo suficiente ou interesse suficiente para dedicar tempo ao desenvolvimento da consciência espiritual. Devido a esse progresso incrivelmente rápido material e mecanicamente que estabeleceu o ritmo de nossos tempos, muitos pensam que é possível aplicar essa mesma velocidade acelerada à vida espiritual. O que acontece aqui, gente? Como a tecnologia, o que o Joel está dizendo aqui? Nós passamos de andar de charretes e carroças para carros modernos, carros luxuosos, carros importados. Passamos a andar de barquinho para andar de iates. Então toda essa modernidade que há no mundo, as pessoas pensam que há um pirlim-pim-pim que a gente vai falar aqui uma verdade, essa verdade vai entrar com um poder extremo e mudar a sua vida por completo. E não é assim que acontece. A metafísica disso, entender a consciência espiritual, primeiro passa por um esvaziamento. Esvaziamento, o que é o esvaziamento, gente? Esvaziamento é desconstruir, eu já falei isto em alguns vídeos, é desconstruir tudo aquilo que você acredita na matéria densa, desconstruir tudo isso. Seus castelinhos de carta todos caírem pelo chão, pelo ralo, e você ver que você não tem importância nenhuma, que você é apenas um canal, tá? E o que vai acontecendo aí? Você vai compreendendo aos poucos isso aqui. Por quê? Porque nós vamos nos entregar às práticas de meditação. A meditação serve para nós entrarmos em conexão com o Espírito. E o Espírito vai fazendo esse esvaziamento. Esse esvaziamento provém do quê? Provém de uma faxina em nossa consciência. O que você tem na casa? O que você tem na casa?
Na casa humana, o que que nós temos? Tabus, preconceitos, zona de conforto, autossabotagem, paradigmas, que é a forma de tudo, são os paradigmas, são as nossas crenças, são aquilo que é manifestado na nossa vida real. Tudo aquilo que a gente acredita que é real, porque a gente vem do ensinamento de família, a gente passa pela escola, pela faculdade, tudo em torno do paradigma vigente. E a gente constitui os nossos sistemas de crença. Então, esse esvaziamento provém de uma faxina dentro da nossa casa. Então, nós começamos a limpar o banheiro, onde a gente entra frequentemente para fazer as nossas necessidades. Necessidades de quê? De emprego, trabalho, relacionamentos. Tudo é nossa necessidade. Começa a limpar o banheiro, depois vai para a cozinha, onde nós comemos, que é o nosso pão espiritual. Mas o nosso pão espiritual a gente não está saboreando, por quê? Porque a gente tem crença de separação do pão espiritual. Então a gente limpa essa cozinha, a gente vai limpando, até que a gente limpe e comece a desfrutar deste alimento feito com a harmonia espiritual dentro da nossa consciência. E a gente vai para a sala, onde a gente vai receber. Receber quem? Receber os novos convidados, as novas pessoas, as novas frequências que estão preenchendo a nossa consciência de harmonia, de amor incondicional, de acreditar que ali mesmo onde você está é solo sagrado e que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então é muito complexo isso para que nós explicaremos aqui. Mas por que que já dentro deste primeiro parágrafo, por que já dentro deste início de estudo aqui, nós chegamos a essa compreensão extraordinária? Então vocês vejam que por que que este livro era a Bíblia de Joel. Tá? Continuamos aqui. Muitas vezes é possível para aqueles de nós que chegam a um ensinamento espiritual ter nossos problemas rapidamente atendidos, físicos, mentais, morais ou financeiros. Mas é claro, mesmo que todos os nossos maiores problemas sejam rapidamente atendidos, ainda assim não estaremos melhor do que antes, exceto por um pouco de alívio temporário das discórdias do mundo, porque independentemente da liberdade que alcançamos através da ajuda de um praticante ou de um professor, ainda temos que evoluir em nossa própria consciência, a fim de manter e sustentar essa liberdade. Subtítulo, então, deste capítulo, primeiro subtítulo, a função da consciência transcendental, ou consciência espiritual. Qual a função, né? Embora trabalhos como o Caminho Infinito ajudem os alunos a superar suas dificuldades físicas, mentais, morais ou financeiras, essa não é sua função principal. O objetivo desta mensagem particular é a espiritualização da consciência, que no mundo ocidental é descrita como a obtenção dessa mente que estava em Cristo Jesus, a consciência de Cristo ou consciência transcendental. No Oriente, esse mesmo objetivo é chamado de realização do estado búdico, ou a mente de Buda, ou Bodhi. Mas todos esses termos significam a mesma coisa, porque se alguém recebe a iluminação, seja no Oriente ou no Ocidente, o resultado é precisamente o mesmo. O ponto que eu gostaria que você visse neste momento é que o objetivo de todo trabalho religioso deve ser a iluminação espiritual. Isto é, a obtenção da luz espiritual. Quando essa luz chega, ela surge como um estado transcendental de consciência, e é a obtenção desse estado transcendental de consciência que realmente constitui a atividade do caminho infinito, e é fundamental para o seu ensino. Então aqui, gente, é a condução para a vida interior, para a iluminação espiritual, que é o objetivo principal do caminho infinito, é a percepção consciente de Deus. A primeira pergunta que naturalmente surgiria na mente de qualquer buscador é: o que é o estado transcendental de consciência e que função desempenha na minha experiência? Minha resposta para isso é que a consciência transcendental ou espiritual é um estado de consciência que libera instantaneamente o indivíduo de toda preocupação material. Essa, acredito, é a primeira e maior função em nossas vidas. Ela nos libera do medo e da dúvida, nos liberta da preocupação com o que devemos comer, com o que devemos beber e com o que nos vestiremos. Mais importante de tudo, nos liberta do medo da morte. Quer tenhamos
pensado consciente ou não, todos nós no plano humano da vida tememos a morte. De fato, a única razão pela qual tememos a doença é porque a consequência natural da doença é a morte. Nós também tememos a idade porque a idade traz consigo a conotação da morte vindoura. A morte, por sua inevitabilidade, é aquela que é temida, e o medo da morte é muitas vezes a causa de nossas doenças. Então não tenho o que falar desse parágrafo aqui, né, gente? Tem que dar vou ler um pouco mais, porque isso aqui é uma metafísica extraordinária, para que vocês entendam que tudo se resume ao medo da morte. Como o primeiro toque da luz espiritual, entretanto, todo o medo da morte desaparece, porque essa luz revela que não há morte e que a experiência de passar deste plano de vida para o que é chamado do próximo plano não é realmente uma morte, é apenas outra experiência. Como o nosso nascimento é uma passagem de uma fase da vida para outra. Em outras palavras, a vida nunca teve um começo, portanto, nossa vinda a este mundo foi apenas uma vinda de outra fase da vida. Alguns daqueles que alcançaram certo grau de iluminação podem voltar a ver diferentes aspectos de sua vida antes de sua experiência atual na Terra, embora isso nem sempre seja possível. No entanto, com o primeiro sabor da luz espiritual, percebemos como não há morte, não é preciso temê-la, e assim que esse medo é iluminado, o corpo parece se ajustar a si mesmo e a saúde começa a se manifestar em vez da doença dos sinais da idade. Então, deixa eu ver aqui, tá. Vamos ler mais um pedacinho aqui, tá? O outro próximo subtítulo, a consciência transcendental liberta-se. A consciência transcendental liberta-se da preocupação com pessoas ou coisas. Além disso, uma vez que a luz espiritual tocou a alma ou a consciência de um indivíduo, nunca mais haverá preocupação com o que chamamos de suprimento. O que comeremos ou beberemos, com que vestiremos ou quanto ganharemos, ter ou não ter. A razão para essa falta de preocupação constitui a soma e a substância do que deve ser nosso objetivo, se quisermos alcançar o caminho espiritual da vida. No sentido humano comum da vida, a preocupação é quase sempre por coisas, pessoas ou condições. Se neste exato momento pensássemos no que mais nos preocupa, provavelmente descobriríamos que nosso medo é indubitavelmente sobre algo na forma de um efeito, uma pessoa, uma condição, uma coisa, uma quantidade, um corpo, um pouco, um corpo, um pouco de dinheiro, ou um pedaço de propriedade. Sempre é sobre um efeito, e o que nos preocupa é sempre no reino de um efeito. Idolatramos, né, o que está fora, né, gente? Nós nos preocupamos em buscar o que está fora. E agora vamos ver a razão disto tudo. Como seres humanos não estamos sempre nos esforçando por alguma coisa, alguma pessoa ou alguma condição. Pode ser para viver, por fama ou riqueza. Pode ser por educação, pode ser por saúde. Mas quase sempre nossa vida está centrada na obtenção de alguma coisa ou outra. Durante a sua vida, a maioria dos seres humanos falha em alcançar o que eles procuram e passam para fora desta vida frustrados, sem nunca terem alcançado seus objetivos. Aqueles que alcançam seus objetivos acham que essa conquista traz pouca satisfação permanente. Alguns atingem temporariamente o corpo perfeito apenas para mais tarde testemunhar sua desintegração. Alguns alcançaram a riqueza que procuraram e depois de terem conseguido, descobrem que quando comem 3 vezes ao dia, têm um amplo guarda-roupa, todo o resto de seu dinheiro e é de tão pouca utilidade que seus esforços para alcançá-lo agora parecem quase tolos. Raramente o dinheiro dá à pessoa a satisfação que ela acha que ela teria quando se esforçava e lutava por isso. E não preciso lembrar que a fama retribui ainda menos satisfação e é ainda mais uma bugiganga vazia do que
a riqueza, isso significa que haja algo errado sobre a obtenção de fama, riqueza, saúde ou um corpo perfeito. Pelo contrário, todas estas coisas adicionais que inevitavelmente surgem quando o modo de vida espiritual se torna a nossa primeira e maior preocupação. No modo de vida espiritual, nosso primeiro passo é desconsiderar temporariamente nossa preocupação pelas coisas e condições e centrar nossa atenção em alcançar uma percepção consciente de nossa fonte. Então encerramos aqui o nosso primeiro contato com essa Bíblia que Joel se refere a este livro, Vida Contemplativa, esse estudo, tá? E agora nós vamos ligar próximo vídeo para a página, nós estamos na página 6 do PDF do livro Vida Contemplativa. E o próximo subtítulo é Tornando-se um com nossa fonte. Livro traduzido por Giancarlo Salvagani. Por Giancarlo. Gente, então vocês sabem, nós estamos aqui fazendo este estudo para que a gente esteja um aprofundamento consciente desta presença, desta única presença que realiza tudo, desta única presença que é o próprio Espírito onipresente de Deus. Não há coisa ou condição que seja fora de Deus. Tudo é harmonia, amor incondicional, paz e infinitude espiritual. Porém, a visão humana da vida, ela congela, ela gela, ela separa. Então, para que a gente entenda essa transição de consciência, é preciso praticar, assistir os vídeos, ouvir os áudios, praticar as meditações, fazer a leitura deste livro também. Então, eu sugiro que vocês peguem este livro. Se vocês não têm, vocês encontram lá no grupo, no Facebook do Giancarlo, que é Joel Goldsmith em português. Eu acho que todos aqui estão no grupo. Baixem este livro que está lá na seção de arquivos, tá? E se vocês não tiverem este livro, vocês mandem uma mensagem para nós, tá? Ou entrem em contato conosco aqui pelo canal mesmo, a gente manda por e-mail este livro, para vocês acompanharem este estudo aqui, que é importantíssimo. Ver o vídeo e acompanhar o estudo, fazer a leitura e suas meditações diárias, para que vocês tenham a compreensão individual de cada um, porque essa compreensão é individual. Não é o que o Roberto fala, não é o que nós estamos passando aqui, uma visão, mas vocês vão achar dentro dos estudos de vocês uma compreensão. Isso vem do profundo, da fonte infinita que é todos nós, de cada um de nós. Certo, gente? Então, ficamos por aqui com este primeiro vídeo. Uma alegria enorme de estar aqui fazendo o trabalho e não paramos nunca. Vamos de novo com mais esse trabalho, que é este livro maravilhoso, Vida Contemplativa, de Joel Goldsmith. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Lembrando, gente, eu vou deixar embaixo aqui o link, tá? Que nós temos um grupo, tá? De transição de estudos, tá? Que nós temos lá. Então, se vocês estiverem interessados em entrar nesse grupo, vocês entrem nesse grupo para saber informações. É postado alguma coisa ali para o nosso grupo de estudo lá e de pesquisa. Tá ok? Um forte abraço a todos e até breve. Paz do Cristo.